Primeiro, agradecer a presença de vocês, dizer que é um momento importante, né, que nós estamos fazendo hoje, dar um rápido histórico da cidade de Viamão no que diz respeito ao transporte. Quando nós assumimos o governo, em 2013, uma das manifestações populares que aconteceu, as manifestações populares que foram em junho, né, e a cidade de Viamão também esteve nesse processo. E naquele momento em que nós reunimos, né, representações desses movimentos, né, duas pautas eram fundamentais para o movimento em decorrência da cidade de Viamão. A primeira delas é que pudéssemos tratar da redução da tarifa em nossa cidade, né, do transporte coletivo municipal, e outro para tratar da questão da licitação do transporte. Fizemos várias reuniões aqui com as representações, e essas foram as duas pautas que o movimento apresentou e que nós trouxemos para dentro do governo e assumimos esse compromisso. E é importante resgatar que quando nós assumimos esse processo, em 2012, a passagem municipal aqui em Viamão, nós temos que considerar dois fatores, e quando nós fizemos as audiências públicas, isso veio muito claro. Para o cidadão, o transporte público não importa se é urbano ou se é metropolitano. Então, eles utilizam o transporte e isso tem muita confusão. Nós estamos licitando o transporte municipal, e dentro do transporte municipal, em 2012, o valor da passagem era R$ 2,85. Em 2012 já era R$ 2,85, quando assumimos era R$ 2,85. Quando das manifestações e a decisão do governo, que fizemos todo o estudo e buscamos fazer a integração do transporte, porque na cidade as concessões de linha, as linhas que integravam e assim por diante, a totalidade não tinha conexão, e o cidadão que se deslocava de um ponto do município, que é o maior da região metropolitana, né, para ter uma ideia, se Porto Alegre é grande, Viamão é 3 vezes maior, que 3 Porto Alegre dentro, né, essa é a extensão do nosso município. E o cidadão que se deslocava de um local para o outro dentro do município, na sua extensão territorial, pagava normalmente duas passagens, não integrava, o transporte municipal não integrava. E nós fizemos, a partir dos estudos, a possibilidade de fazer a integração de todo o transporte, que nos permitia e nos possibilitava chegar no dia de hoje para viabilizar o processo de licitação de forma integrada, de forma que o cidadão, desde aquela época, né, em que nós fizemos a integração, passou a pagar uma passagem só. Vou citar um exemplo: quem morava em Itapuã, quem mora em Itapuã e que utilizava o transporte na época, pagava R$ 6,30 a passagem, chegava aqui no centro de Viamão para ir até Santa Isabel, ele tinha que pagar mais R$ 2,85. Ou chegava aqui para ir até Capão da Porteira com R$ 6,30 mais R$ 4,95. Então ele tinha um custo, ele não integrava, ele pagava duas passagens. A nossa intervenção, mexemos com algumas situações que estavam consolidadas, mas o objetivo era integrar o transporte e fazer com que o cidadão passasse a pagar uma passagem única, aonde foram beneficiados pela pesquisa e pelo levantamento, mais de 80% dos usuários do transporte foram beneficiados na época e continuam nesse processo hoje integrando o transporte, né, 80% que foram beneficiados com a integração naquele momento. Hoje 100%, né, no processo de integração, 100% do cidadão vai utilizar uma passagem só, utilizando dois veículos, né, no mesmo sentido, com um tempo para integrar na zona rural pela extensão do município 2 horas, até 2 horas quando embarca no ônibus até embarcar no próximo, integrando, e na zona urbana 1 hora, né? Meia hora, 30 minutos, 1 hora e meia, né? Que dá tempo de se deslocar e poder integrar. Então, em 2012, né, a passagem a 2,85, com os estudos e a integração em 2014 passou a ser 2,75, 2013 2,75, em 2014 nós fizemos reajuste da passagem, então considerando o valor que era 2012 para 2014, né, até começo de 2015, 2,95, então era 2,85 para 2,95, foi 10 centavos nesse período, praticamente em 3 anos. A nossa determinação, a determinação do governo, o enfrentamento que fizemos com os operadores, que são 3 operadores das linhas municipais, que integram com a região metropolitana, né, com mais 3 operadores aqui da linha metropolitana, né, o valor da passagem, a discussão nossa é que ficássemos até a estação com o mesmo, sem mexer na tarifa. O problema é que, com o aumento do combustível, com os problemas aí
da inflação e etc., nós seguramos 3 meses, né, depois que todas as outras, Porto Alegre, os outros municípios já tinham concedido aumento, concedemos aumento há um mês e pouco atrás, porque não tinha mais como segurar, sob pena de parar o transporte e inviabilizar o processo. Mas a nossa determinação e planejamento é que, se não tivéssemos sofrido esse problema da inflação, do aumento do combustível e dos insumos e etc., nós teríamos chegado à licitação com o preço que nós estávamos operando desde o ano passado. Não conseguimos em decorrência disso. E nós estamos agora abrindo a licitação com um valor, né, eu acho que isso é importante, com um valor da passagem, né, estabelecido, teto máximo, né, de R$ 3,35 na zona urbana, podendo ou possibilitando no processo licitatório, como um dos itens é a menor tarifa, chegar a R$ 13,15. Então hoje nós temos R$ 3,20 a nossa tarifa de hoje na área urbana, e a tendência é a possibilidade no processo licitatório de chegarmos a esse valor pelos cálculos técnicos apresentados, com uma margem de segurança para que o sistema também não quebre. Nós não queremos que apresente uma passagem no processo de licitação que não seja viável economicamente, que não se sustente o sistema, porque nós queremos qualidade, e em seguida nós vamos enumerar quais são as condições para que o transporte coletivo possa operar na cidade. E a área rural, que é a grande extensão do município, nós tínhamos aí 6, né, nós temos 7,95 hoje. Não. Nós temos aí 6 tipos de tarifas, né? 6 tipos de tarifas, uma diferente da outra, de acordo com a distância e a extensão do município. Por uma decisão política de governo, nós decidimos que nós adotamos a passagem urbana com um valor que é R$ 3,35, podendo no processo licitatório chegar a R$ 13,15, né? Porque é o menor preço que vai ganhar a concorrência. E da zona rural pegamos a média, onde o menor preço, ou o preço máximo que nós estamos licitando é R$ 4,41, podendo chegar a R$ 4,25. Então, na zona rural, nós estamos praticando uma ação, né, um ato, né, ou praticando uma ação aonde permite, onde possibilita que todos os usuários do transporte coletivo municipal na zona rural, independente da sua localização, possa acessar pelo mesmo valor da tarifa. Nós temos aqui na região urbana, então, uma concentração maior de passageiros e assim por diante, na zona rural menor, mas nós temos 2 bacias, então nós estamos visitando 2 bacias, uma bacia da zona urbana e uma bacia da zona rural. Bacia da zona urbana com o preço máximo de R$ 3,35 e a bacia da zona rural com o preço máximo de R$ 4,41, podendo reduzir isso. Essas 2 bacias foram organizadas depois da pesquisa, da modelagem do transporte, 10 audiências públicas discutindo nas comunidades, mais 2 vezes depois na Câmara de Vereadores, mais uma extra para apresentar o edital e a modelagem final, né? Praticamente foram 12 audiências públicas, né, dessa discussão, onde nós estabelecemos 2 bacias então do transporte que se integram ou que devem se integrar, né, em toda a área urbana nesses 2 valores. É claro que, e aqui vamos ressalvar, né, é claro que se o cidadão está utilizando o transporte, né, na bacia urbana, né, que vai ser hoje R$ 3,20, e ele precisar ir íntegro para ir até Itapuã, digamos, ele vai pagar a diferença do transporte. Se ele pegar Itapuã até aqui, ele não paga a diferença, assim como todo o transporte público municipal vai se integrar com o transporte metropolitano, pagando uma passagem só, né, pagando a diferença da passagem quando é a maior e não pagando quando é menor, né? Pega de Porto Alegre, metropolitano de Porto Alegre, que é o centro de Viamão, e aqui pega até Itapuã. Eu acredito, eu não sei exatamente qual é o valor hoje do metropolitano, mas é maior do que R$ 4,41 hoje, então vai pagar uma passagem só, integrando nas linhas municipais com as linhas metropolitanas. Então nós temos 2 bacias, onde essas 2 bacias, para operar o sistema de acordo com a modelagem, com a inclusão de novas linhas, com a inclusão de novos itinerários, com a inclusão de novos horários históricos, por exemplo, na Santa Isabel,
até o CD Viamão, vindo pelo caminho do meio, que não tem linha, vai ter uma linha nova, passando pelo condomínio Belo Horizonte, que há mais de 20 anos esperava uma linha de transporte que vai ser integrada. E também outras linhas inter-bairros, né, que nós trabalhamos aí na questão da mobilidade, que em seguida posso passar para vocês. Então, a bacia urbana, que nós chamamos de bacia 1, ela vai ter aí, está previsto 51 veículos, e a bacia 2, 22 veículos, né? Primeiro item para a licitação, que está prevista a licitação, abriu os envelopes no dia 9 de 7 às 9 horas, dia 9 de julho às 9 horas, vai ser aberto os envelopes, vamos estar recebendo as propostas, né, pelo edital. Vai ser na escola Walter Graff, aberta ao público, a comissão de licitação, que é a mesma que opera todos os processos de licitação da prefeitura, vai estar operando essa que tem um diferencial, que tem assessoria, que tem consultoria e assim por diante, mas vai se dar nesta data, no dia 9 de 7 às 9 horas. E com algumas condicionantes que vocês vão ter oportunidade depois se o edital vai estar disponível no site também. É isso, né? Já tem informações lá no site, o edital vai estar disponível no site, tem algumas condicionantes em termos de qualidade dos serviços. Nós estamos fazendo licitação para melhorar o transporte coletivo na nossa cidade, para melhorar a estrutura e para qualificar esse serviço que nós prestamos. Vou interromper o prefeito rapidamente, o edital está publicado já? O edital vai ser publicado segunda-feira está disponível. Nós estamos hoje assinando ele e mandando publicar, segunda-feira vai estar disponível. Com relação às melhorias, eu acho que isso é importante. O que nós estamos, nesse processo de licitação, nós estamos fazendo algumas exigências que vão qualificar o serviço, que vão qualificar o transporte em nossa cidade. E o primeiro deles, né, é que os ônibus da rede, da linha municipal, do novo sistema de transporte Ligue, todo ele terá que ter, né, estar com tecnologia embarcada que é GPS, e junto com este todo um acompanhamento, né, todo um acompanhamento que é o centro operacional do sistema, aonde de forma eficiente e instantânea, em tempo real, vai conseguir fiscalizar sobre as linhas, se os ônibus estão atrasando, se não estão atrasando, o que está acontecendo, assim como o usuário do transporte, né, através do seu smartphone, com um aplicativo que deve estar disponível, ele pode estar acompanhando o horário do ônibus que está indo para parar. E inclusive, né, ele não vai ser o fiscal, mas vai ser o que usa o serviço, né, poder estar comunicando de forma imediata aos coordenadores do sistema se o ônibus atrasou, se não veio o ônibus e assim por diante, para que o sistema, quem está concedendo o serviço, que é a prefeitura através do seu setor, possa fazer a intervenção, multar de acordo com a legislação que tem. Hoje, quero aqui abrir para dizer, é muito difícil, pela extensão do município, pelas condições que nós temos e pela falta de controle diário sobre isso, né, como é que a gente opera esse processo. Então, acho que hoje é muito difícil fazer a fiscalização. Vou citar um exemplo: o ônibus não veio porque quebrou, porque atolou, porque comeu um horário, assim por diante, ele vai obter a resposta no outro dia, porque ele chega até a empresa de serviço, liga para a secretaria vai verificar o que aconteceu, ele já chegou atrasado, não teve resposta do seu problema. E esse processo da tecnologia embarcada vai permitir fazer isso, né? Essa questão toda do sistema com controle, controle e monitoramento, né? Tendo em vista a decisão, a definição da tecnologia embarcada, que é a condição, e que esse sistema deve começar a operar em 90 dias após concluído o processo licitatório e assinado o contrato com a nova vencedora desse processo. Uma vencedora de cada bacia, ou mais através do consórcio, 2 vencedoras, uma em cada bacia, ou mais de acordo com o consórcio. Então, estão separadas essas 2 bacias, né? Onde pode operar uma ou mais de forma consorciada, e na outra bacia também uma ou mais de forma consorciada. O processo é um processo bem aberto, com a avaliação que a gente tem, que nós devemos aí ter no mínimo de 6 a 10 empresas participando desse processo de licitação, o que é importante e fundamental. Além dessa questão da tecnologia embarcada, que vai qualificar o serviço, que vai melhorar o controle, que nós vamos ter melhor serviço para a população, nós temos também as condições que nós estamos estabelecendo, né? De acordo ou dependendo do processo licitatório, da oferta, né? Da oferta
da média de vida útil dos ônibus, né? Que a média nós estamos propondo para ficar um valor médio de passagem, foi essa construção, 5 anos, mas a empresa pode apresentar todos os ônibus novos, a empresa pode apresentar outras alternativas que não essas, melhorando a frota e a qualidade do serviço. Isso significa dizer que, num prazo mínimo de 5 anos, todos os ônibus das linhas municipais, das 2 bacias, deverão ter ar-condicionado. Prazo mínimo de 5 anos, dependendo da idade, e o prazo máximo até 10 anos. Então, entre si, que depende da oferta do processo, né? Dependendo das condições que cada empresa vai ofertar aos seus veículos. Mas, de acordo com o edital e a proposição, ar-condicionado, no mínimo, antes de 5 anos, todos não terão, porque senão inviabiliza o sistema, etc. Mas pode, a partir de 5 anos, ter todos os carros com ar-condicionados, num limite máximo de até 10 anos, que é a renovação da frota e as condicionantes. Todos os carros deverão ter ar-condicionado das 2 bacias. Hoje, né, hoje nós temos 51 carros na bacia urbana e 22 carros na zona rural. Assim como bancos mais confortáveis, que é a condição que nós estamos exigindo, né, nesse processo, também nas mesmas condições, que não seja só aquele banco de fibra, mas que tenha um revestimento com mais qualidade para a melhor acomodação do usuário. Isso faz parte do processo. A questão da acessibilidade, eu vou falar, porque a legislação já tem aí estabelecida, que é a condicionante para que todos os carros sejam acessíveis. A implantação do sistema, né, eu já falei, 30 dias após assinar o contrato, 90 dias após assinar o contrato, né, aonde entramos aí com a implantação do sistema do transporte público municipal, né, o Ligue, onde melhora uma série de questões. Além da menor tarifa e das condições, nós temos um outro elemento que faz parte do processo legislatório, que melhora a estrutura e a recepção dos usuários do transporte, que é o que nós chamamos e o que denominamos, está no edital, que é a questão da outorga. A outorga que dá um valor atribuído, um valor mínimo atribuído para a bacia urbana e um valor mínimo atribuído para a bacia rural, né? Bacia 1 e bacia 2. Sendo que a contrapartida, né, o compromisso de quem ganhar a licitação e a disposição de quem ganhar a licitação para o valor mínimo que nós estamos propondo para a bacia 1 é 3.562.000, que compreende para ser executado num período de 1 ano, tendo que iniciar também dentro dos 3 meses quando começa a operar o sistema, né? 4 terminais de integração, sendo esses 4 dos 2 lados da via, né, isso vai dar 8, né, mais um terminal, né, de passageiro, de integração de passageiros, que é um terminal aqui no centro da cidade, do qual nós já temos um projeto, já estamos concluindo ele, né, que é a praça de integração que integra o transporte público, né, integra o transporte público municipal com o metropolitano, que são 2 etapas do desenvolvimento e integração de toda a mobilidade urbana. Nós hoje, eu vou abrir um parênteses aqui, hoje aqui no centro nós temos 5 pontos de integração de fim de linha, podemos dizer, do transporte público municipal. Nós temos 5 pontos e nós queremos, de forma a qualificar e de forma a integrar, colocar num local só. E outro dado importante, como isso não vai ficar no centro da cidade, vai ficar próximo, né? E nós estamos na segunda-feira já anunciando isso num outro processo, né? Nós temos aí como proposta 2 ônibus que vão estar circulando na cidade, no entorno da cidade, de forma a integrar todo esse sistema, que as pessoas não tenham que descer, caminhar muito mais longe, ou esperar um outro ônibus, ou pagar uma outra passagem no valor integral. Deve ser um ônibus intermediário, num valor bem acessível, que inclusive quem se desloca de um ponto ou outro no centro da cidade não tenha que pagar a passagem máxima, né? O municipal vai pagar uma passagem mínima, que nem nós temos hoje lá na Esmeraldinha, que vai continuar funcionando também no nosso sistema, mais ou menos essa lógica. Então eu estava dizendo para vocês que a questão do valor da outorga também, o mínimo então da bacia 1 é 3.562.000 e da bacia 2, né, que compreende 2 pontos de integração e mais 259 paradas
um valor mínimo atribuído ou desafiado, que é o valor mínimo para que ele possa estar participando, é 1.583.000. Da bacia 1, são 4 terminais, né, dos dois lados, que dá 8, e mais esse centro de integração, né, que é um volume maior, que integra todas as linhas aqui do centro, e mais 298 paradas, que compreende esse total, que a contrapartida ou outorga que a empresa, né, vencedora vai dar para a municipalidade não é em espécie, né? Está atribuído em espécie, mas é em bem, é em equipamento que qualifica o transporte, qualifica o acesso e qualifica as condições para o usuário do transporte da linha municipal. Nossa previsão é que um processo licitatório é complexo, nós sabemos disso, e se fosse fácil os outros já tinham feito, né? E aqui no município fizeram estudos e tentaram isso por 3 vezes, mas nós nos determinamos e assumimos o compromisso lá em junho de 2013. Isso não era a pauta nossa, não era a pauta da nossa campanha, mas quando o governo, isso chegou para o governo e nós assumimos isso como tarefa, né? Fizemos o dever de casa, assumimos o compromisso e trabalhamos muito. Quero dizer para vocês que com a consultoria eu devo ter feito mais de 10 reuniões de trabalho aqui no gabinete, discutindo, me apropriando, aprofundando, vendo o que é melhor e assim por diante, né? Além das 12 audiências públicas. Então nós fizemos um trabalho muito grande de apropriação desse processo para poder entender e definir com clareza que tipo de transporte a população precisa para melhorar, para que ele possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, 90 dias após concluído o processo de licitação, nós sabemos que vai ter briga nesse processo, e nós estamos organizados e tomamos todo o cuidado, todos os registros, toda a caminhada que permita em fazer os enfrentamentos e vencer esse processo, e que permita ter qualidade no transporte depois na cidade. Então, essa praticamente são as informações. É claro que só com o transporte, só com a licitação do transporte não resolve o problema da mobilidade urbana. Hoje as pessoas levam aí para ir, vou citar o exemplo, integrando Viamão Porto Alegre, 2 horas. Então nós também tomamos algumas providências, né, secretário, e já fizemos, né, nas audiências públicas, fazendo a ligação interbairros, né, ligamos a Gaúcha com a Santa Isabel, estamos fazendo aquela linha lá da Santa Isabel, Caminho do Meio, Belo Horizonte, Castelinho, centro de Viamão. Estamos fazendo uma intervenção pesada ali na 42, que é toda aquela região da 42, a porta de entrada é ali, e ali onde tem um fluxo muito grande de pessoas, de carro, de ônibus. Nós estamos fazendo a pavimentação de uma outra rua que vem, que é a avenida, né, que vem lá da Lomba do Pinheiro, pela Berto Bernardes, atravessa a Estrada Branquinha, e ao invés de sair todos para na 42, todos os ônibus e carros que vêm daquela região, que se dirigem ao centro de Viamão ou da 44 para cá, vão sair direto, vão desafogar a 42, que é o grande problema que nós temos ali, que é a única porta de entrada para praticamente 40.000 pessoas que ocupam aquele lado esquerdo ali, naquela região da 040. Então nós estamos tomando essas providências também, que a questão da mobilidade ela fez parte também da discussão e da qualificação, de forma a criar vias interbairros que não ocupem essa concepção central, que é a 040, né, que é a concepção de mobilidade de uma espinha de peixe, né, a principal, e todas se conectam ou todas saem dali. Então nós estamos criando, né, um novo conceito e dando a mobilidade, criando linhas entre bairros, não tendo mais que passar pela 040, que é onde tranca o trânsito. Além disso, nós tomamos providências, né, junto ao governo do estado e ao governo federal. Nós estamos dentro de 2 PACs, né, de mobilidade urbana, né, que é o PAC Mobilidade Grandes Cidades, são 9 cidades da região metropolitana. Quando nós assumimos o governo passado tinha encaminhado o documento que não queria fazer parte desse pacto, que nós não queria, o governo passado não queria o corredor integrando Viamão a Porto Alegre. E antes de nós assumirmos o governo, logo que ganhamos a eleição, a gente começou a tratar disso e incluímos isso na nossa pauta como importante para os trabalhadores de Viamão que se deslocam diariamente em Porto Alegre. Na reunião que tivemos ontem, na Grampal, onde estava o presidente da Metroplan, né, o Pedro, né, foi tratada essa questão. O PAC Mobilidade de Grandes Cidades não tem previsão orçamentária, nem do governo do estado, que tem contrapartida do governo do estado, tem investimento do governo federal, não está previsto para 2015, ficou para retomar de 2016. Mas nós fizemos um outro, né, um outro dever de casa,
Quando em 2013 teve o anúncio do pacto, né? Pacto pela mobilidade, 50 bilhões da presidente Dilma, nós transformamos o caminho do meio, integrando Viamão, Alvorada e Porto Alegre, que é um outro caminho de acesso para Porto Alegre. Estava previsto uma via ali, transformando em corredor de ônibus, aonde esse está previsto recursos para este ano ainda, para facilitar o acesso e a mobilidade urbana. Então esse é o Pacto Mobilidade Caminho do Meio, onde tem Viamão, que vai até um viaduto, uma elevada aqui na 040, acessando ao Caminho do Meio. A nossa parte, né, vai 36 milhões, vai até a ponte ali na divisa, ali no Pastor Neto, divisa com Porto Alegre. Tem a parte de Alvorada, que é o Beco do Bipi, mais a Presidente Vargas, que estão fechando isso, e Porto Alegre, que é a Protásio Alves até Manuel Elias, incluindo mais um acesso pela Castelo Branco lá, que é o acesso que hoje está estrangulado, que está se pensando lá. Na verdade, hoje o cidadão não é mais de Viamão, né? O cidadão tem que pensar o cidadão como o cidadão da metrópole, onde se comunica, onde interage, onde o movimento acontece, e há todo esse conceito de integração de mobilidade acontecendo. Então, esse é um dos que está previsto para o segundo semestre, dependendo das manifestações, e a semana que vem tem manifestação forte junto ao governo federal e aos ministérios, né? Temos encontro lá para discutir as questões dos investimentos, que estamos aguardando, que vai melhorar a qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Eu quero contar uma experiência que passei, né, nessas audiências públicas, né? Eu discuti com um usuário do transporte que fica 2 horas dentro do ônibus para ir, 2 horas para voltar, ele não tem paciência, ele não, é muito difícil. Imagine tu gastar 4 horas dentro do ônibus, não tem como, não tem justificativa. E nós temos hoje em torno de 60 mil trabalhadores que saem da cidade e vão buscar serviço fora, espaço de trabalho fora, e é isso que eles gastam, né? 4 horas praticamente dentro do ônibus. Então não tem ninguém que explique para eles, a não ser a incompetência dos poderes públicos, que nunca resolveram essa questão da mobilidade, da acessibilidade, da industrialização, da geração de emprego e renda mais próximo das suas casas. E isso é um ponto muito negativo para o poder público, para a gestão pública, independente das suas espécies. É um contrassenso da economia popular, porque nós gastamos 4 horas ao invés de estar produzindo, gerando emprego, produzindo alguma outra coisa dentro do ônibus, irritado, em pé, fedendo, desculpa a expressão, né, com dificuldade que ninguém quer falar. Então, as experiências da consulta, né, da consulta e das audiências públicas nos trouxe esse dado, que é um dado doloroso, que se a gente não pensar, não apenas a licitação por si só não vai resolver. Ou tu agrega uma série de outras políticas que melhorem, que minimize, que reduza o tempo que a pessoa fica dentro do ônibus, né? E que tenha mais rapidez nesse processo, porque quanto mais tempo ele fica dentro do ônibus, mais cara é a passagem. Porque o cálculo da passagem é sobre o tempo, né, que o ônibus o consumo de combustível, né, o tempo do motorista, do cobrador, etc. São elementos que às vezes a gente não se dá conta sobre isso, que tem que ser abordado e tem que estar dentro dessa política pública de busca de alternativa, de melhoria e da qualidade desse serviço, de forma que a gente tenha uma produção e um resultado melhor para a cidade. Então são dados importantes que a gente está trabalhando aí, não só com a licitação, com as condicionantes, com a fiscalização, mas também com outras alternativas de mobilidade que permitem, que possibilitem as pessoas se deslocarem, conviverem, interagir, produzir, ter horas de lazer, etc., de maior rapidez e maior conforto. Nós sabemos que com essas linhas, né, o corredor de integração Viamão-Porto Alegre, vamos pegar aqui a 040, hoje leva no horário do pique aí praticamente 2 horas. Nesses corredores a previsão e os estudos é de 45 minutos, e onde um ônibus lotado, né, no corredor ele significa reduzir, se ele é eficiente e rápido, significa reduzir 60 carros, né, do seu lado quando vai o motorista em um carona, né, ou às vezes o motorista sozinho com o seu carro. Então a tendência é que essa discussão é uma discussão nacional,
Esse é um caminho que tem que se avançar e o Brasil está muito atrasado nesse processo. E se nós pegarmos Curitiba, que foi exemplo e que ainda é, né, de mobilidade, se nós olharmos para a cidade de Viamão, o Curitiba na sexta edição de discussão de qualidade do transporte na cidade, lá está se discutindo através da Volvo, lá, a criação, né, a implantação de um ônibus, né, com capacidade de 300 pessoas, né, rápida na cidade. Lá está se discutindo, né, tecnologia também nova, o transporte coletivo para o centro da cidade com menor velocidade, né, o veículo elétrico. Enfim, se nós olharmos a situação de Viamão, a situação de Porto Alegre também discutindo isso, está muito longe, né, de algumas experiências, onde ainda Curitiba no seu modelo inicial, não, eu falo do Brasil, Curitiba com o seu modelo inicial lá, já está num processo de evolução de qualificação no 6º estágio de avanço e de estudo sobre isso. Acho que nós estamos aqui na cidade também propiciando isso, criando essa comissão, integrando, discutindo isso com a metrópole, né? Que eu acho que é nosso dever, nosso papel enquanto gestor e provocando inclusive esse processo. Quero dizer para vocês que se nós concluirmos as 2 obras de mobilidade, o pacto, né, mobilidade que está no caminho já para começar este ano, e o Pacto de Mobilidade de Grandes Cidades, Viamão, dos municípios da região metropolitana, é um dos municípios com maior investimento ou com maior aporte de recursos para melhorar essa questão da mobilidade, não porque a gente quer, porque nós também tivemos a consciência e a responsabilidade de nos adequarmos e nos capacitarmos e habilitarmos para isso. Perfeito, uma pergunta. Quem fiscaliza a tecnologia embarcada? O centro de operação, a prefeitura, através da Secretaria de Transporte, nós estamos criando, agora na reforma administrativa, né, uma empresa específica para fazer isso. O Porto Alegre e PTC, nós vamos ter o nosso controle interno também. Agora, na reforma administrativa, já está incluso esses setores do departamento, porque nós temos a questão da mobilidade urbana, a questão da ocupação dos espaços, do trânsito, que vai ser uma estrutura específica para fazer isso. Quantas linhas municipal tem hoje e quantas vão ter conforme edital? No conforme edital, nós temos, o edital compõe 10 anexos, se eu não me engano, né? E aí, tem as linhas municipais, tem as variantes, então, eu não vou... 14 tem hoje? Sim, 14, mas as variantes, que também são chamadas de linhas, inúmeras pela extensão. 79 linhas, é isso? Ok. Na verdade, é o que nós temos hoje, porque nós temos o diagnóstico e a proposta. É a proposta, nós vamos ter 79, isso? Não, hoje sim, o senhor tem 14 linhas e 79 variantes. Isso. E nós vamos ter quando? A pergunta dele é 53 linhas. 53 linhas. Isso. E variantes? As variantes. E é importante, Mário, que se diga que no processo licitatório, ou a partir do processo licitatório, sempre que surgir necessidade de ampliação de linha ou de linha nova, posso aditar em 25% o processo licitatório. Então, surgiu uma comunidade e é a intenção, né, desse município poder avançar novos polos industriais, geração de emprego e renda. Hoje nós temos algumas situações deslocadas. Se nós pegarmos o distrito industrial, Alvorada Viamão, antigo de Ave, né, nós não temos ônibus, né? Quem ocupa aqueles empregos é o pessoal de Alvorada, porque não tem linha municipal. Você pegar o pessoal que está lá na Vila Elza, Lenita, Vila Nova, todo aquele pessoal se utiliza ou se vale do transporte vinculado com Alvorada para acessar o centro do que com o município de Viamão. Então essas integrações vão permitir ou vão qualificar esses acessos de forma a integrar mais o cidadão com a sua cidade. Hoje são 79 total das com variantes na urbana. Tudo. Com variantes? Com as variantes. Urbana e rural. É que ela é distribuída da seguinte forma, pessoal. Eu acho que isso aí a gente poderia, não sei se o prefeito quer que a gente tenha agora essas informações. Não, mas eu acho que eu posso dar. Rapidinho, então. 14 linhas principais, tá? E complementa até 79 com variantes, tá certo? Exclusive a área rural. Entre urbanas e rurais. E deve passar para 53 a previsão. 53. Quantas linhas principais? Na verdade, nenhuma das áreas que hoje são atingidas pelas 79 variantes deixarão de ser atendidas. Isso é muito claro. O novo sistema passa a ter abrangência, tá? Sobre todas essas variantes, porque as variantes são pequenos desvios por alguns pontos, tá? E daí seriam quantas linhas principais, então, no edital? Não, todas passam a ser principais. Nós não temos mais,
que aí, a partir desse momento, como o prefeito bem colocou, tá, nós podemos aditar até 25% através da Lei 8666, que é a Lei das licitações, o objeto principal. Elas passam a ser objeto principal, podendo ser modificadas dentro das suas necessidades e dentro de um planejamento da cidade. E são 53 para urbana e rural também. Urbana e rural. São quantas linhas para bacia 1 e quantas para bacia 2? Bom, esse detalhe agora nós temos que pegar, são desdobramentos que nós temos aqui. Prefeito, a gente sabe que a questão da pavimentação impacta diretamente no preço do valor da passagem dos ônibus, né? A gente tem visto, né, a ação da prefeitura em várias regiões, né, visando essa pavimentação. Mas ainda temos dentro da área urbana muitas ruas onde passam os ônibus sem a pavimentação. E quando a gente vê pavimentação em outras vias que não há a passagem de ônibus, né? Eu queria saber qual é a prioridade, se há uma prioridade, se a prefeitura está atenta nisso e se ela pretende investir nessa questão onde passam os ônibus com a pavimentação. Sim. Na verdade, as demandas são maiores que a nossa capacidade. Essa é a premissa de qualquer orçamento, inclusive o indivíduo. Mas por que a gente que está lá nas vilas se pergunta por que foi pavimentada tal rua onde não há... Eu chego lá. Não há passagem. Eu chego lá. Quando a gente trata da capacidade financeira, que seja ela do serviço do poder público ou individual ou do nosso orçamento individual, sempre falta dinheiro para alguma coisa, né? Tu compra um, fica faltando outro, que é normal, que é do mercado. Agora, em termos de prioridade da cidade, eu acho que é importante ressaltar dois aspectos. O primeiro deles, nós, enquanto governo, decidimos e definimos que para estimular o desenvolvimento da cidade, para gerar emprego e renda, para atrair empreendimentos, para atrair investidores, para que os trabalhadores possam ficar na cidade, nós definimos 5 polos. Esses polos deverão ter uma estrutura mínima de forma a atrair investimentos, investidores, negócios, serviços que possa atrair mais trabalhadores, possa fixar mais trabalhadores na nossa cidade. Esse foi um dado. Então, quando tu faz essa pergunta, essa é a resposta da pergunta. Por que a rua tal que não passa o ônibus, né, foi pavimentada? É dentro desse conceito, todas elas, com claras exceções, quando é parceria pública-privada, parceria lá com os moradores e com o governo. Com relação às vias de transporte coletivo, as vias de mobilidade urbana, nós já fizemos a pavimentação de várias vias, temos projetado fazer agora na região da 40 mais praticamente alguns núcleos que a gente avalia que é potencial no desenvolvimento econômico, que é importante, mas a nossa programação, o nosso planejamento nós já tínhamos pré-aprovado um investimento de 5 milhões mais 10 milhões. Estamos agora no segundo semestre acreditando que se viabilize isso e é exatamente para pavimentar linhas de ônibus. Isso vai qualificar os serviços, vai qualificar a comunidade, isso vai qualificar o transporte, isso vai reduzir custo e principalmente eu falo com algum cidadão, né, diz, eu não precisava, perdi o serviço, o horário 2, 3 vezes, porque quem me acordava era o ônibus que passava, que era a rua calçada, e aí depois da pavimentação o ônibus não faz mais barulho, né, não acorda. Então, também a questão do tempo de vida útil do veículo impacta no valor da passagem, o custo de tudo isso. Então, há uma tendência, Milton, de que, e é um planejamento estratégico de que as vias de ônibus, lá na Santa Isabel, por exemplo, tem várias vias de ônibus que nós devemos dar continuidade e pavimentar elas. Esse é o nosso foco. 5 eixos do desenvolvimento: Centro de Viamão, Santa Isabel, região da 40, Itapuã e Águas Claras, e fora isso, a mobilidade que eu dizia antes, olha, não é só a licitação que vai resolver o problema, ou melhorar, ou qualificar a questão do transporte. A questão das vias públicas, elas são fundamentais para isso. Prefeito, o senhor já recebeu um indicativo de alguma empresa interessada? Não, nenhuma, porque o edital, na verdade, o que nós recebemos foi no período que nós abrimos para a manifestação do edital, nós fizemos um extrato do edital que, cumprindo a legislação, chegou aí de uma empresa e sindicato, etc., pediu os esclarecimentos ainda das informações preliminares, né? Mas oficialmente esse processo passa a contar a partir de segunda-feira com a publicação do edital, que passa a contar o prazo aí de 45 dias, se eu não estou equivocado, né? Que fecha lá no dia 9 de julho, né? O prazo para
que as empresas tirem suas dúvidas, possam questionar, o cidadão possa fazer isso. Esse é um processo público que vai ter muitas intervenções, eu acredito, ainda, apesar da profunda discussão. É claro que nós sabemos que isso é uma briga, né? É uma briga violenta. Né? Perfeito, uma última pergunta. Sim. O senhor sabe que o cidadão viamonense tem um descontentamento assim, muito grande com a empresa Viamão. Certo. Histórico. Caso esse edital e caso a empresa Viamão venha a ganhar a licitação, qual é o seu sentimento? Eu, quando faço um processo de licitação que torna ele público, né, em que tu abre para as empresas interessadas fazerem isso, né, eu condiciono, estabeleço as regras para o jogo. Se é a empresa Viamão, se é a empresa de Alvorada, se é difícil dizer como é que isso vai se dar, porque eu estou nunca foi feita licitação nessa cidade, e agora estamos estabelecendo as regras claras de como tem que se comportar, qual é o valor, quais são as condicionantes e assim por diante. Espero que tenhamos uma disputa grande nesse processo. Eu tenho o sentimento, e esse é o sentimento que eu tenho no processo, e conhecendo um pouco e me aprofundando disso, né, de que nós vamos ter de 6 a 10 empresas disputando isso. O risco que vai se ter, né, é de qualquer empresário. É claro que eles não estão gostando nem um pouquinho. É claro que eu disse que algum dia nós íamos fazer isso, e com os processos, né, e a manifestação do sentimento, Mário, com relação à empresa Viamão, também me determinou a buscar essa consolidação. Porque daí não é, porque eu acho que é dever do poder público, se há uma insatisfação dos usuários do transporte, quem concede ao poder público de possibilitar que se crie um novo sistema sobre isso. Então, o sentimento da população com relação à empresa Viamão está consolidada na responsabilidade administrativa de fazer a concessão desse serviço, né, de forma pública, transparente, para que se habilite as empresas que venham. Então, eu abro o processo de licitação, eu não sei quem ganha. Né? Às vezes ninguém sabe, né? Tem que ser absolutamente imparcial. Mas o sentimento que tu está trazendo é o sentimento que eu tive da manifestação popular, e que assumi o compromisso de abrir o processo de licitação para isso. Então, acho que o sentimento que tu está trazendo é o sentimento que nós já incorporamos, e que agora não depende mais do gestor público de tomar a decisão se é essa empresa ou aquela empresa. As condições estão dadas para que as empresas se habilitem. Porto Alegre está indo para o terceiro processo de licitação, e não consegue viabilizar. Eu quero ter a felicidade de consolidar isso nesse processo, e trabalhamos muito, Mário, incansável de apropriação de entendimento, de definição, de discussão com a consultoria, o que tinha que fazer, deixar de fazer, quais eram os encaminhamentos, etc. Perfeito, o senhor falou em 90 dias após a assinatura do contrato. O contrato é quando, a partir do recebimento dos envelopes? Tem um ritual que prevê a legislação, não saberia dizer, tem um ritual que prevê a legislação, né? O prazo de abertura do envelope julho, isso. Depois aí depois tem um período, abre os envelopes, aí tem um período de verificar se a documentação está correta, 3, 4 dias, publica, aí tem uma empresa lá que pode contestar, tem mais 3, 4, 5 dias. Então tem um processo que a legislação prevê, que depende muito das manifestações e dos entendimentos, que pode levar 1 mês, 2 meses, pode ir para a justiça, quer dizer. Então, o que nós temos certo? Esse processo para nós, se for tudo redondinho, em dia 9, nós já começamos a fazer o processo, e abrir dia 9, quantos dias? 45 dias, prefeito, se não houver recurso. Então, 45 dias depois do processo. Mas isso pode levar até mais que isso. Então, nosso limite para a realização dos compromissos, tanto de iniciar um novo sistema, né, iniciar um novo sistema na cidade, né, de implantar um novo sistema de integração, né, do transporte e mobilidade, e mais a construção dos equipamentos, ele em 90 dias tem que estar começando a implementação desse processo. A questão da superlotação também está estabelecido o número de passageiros por metro quadrado? Isso a legislação já estabelece. Segue, o edital não trata disso, porque tem uma legislação maior sobre a capacidade, que normatiza a questão dos ônibus. O que nós vamos fazer é fiscalizar isso. O que nós vamos fazer é saber quantos passageiros efetivamente nós vamos estar aferindo, né, diariamente, que estão usando, se tem que colocar mais um horário, mais um ônibus ou não, a respeito da capacidade dos ônibus. A quantidade de passageiros
por ônibus, né, o usuário, né, por ônibus, isso já está estabelecido. Bilhetagem eletrônica está prevista também? Sim, já faz parte do nosso processo a bilhetagem eletrônica. Sim, o senhor falou dessa integração com as linhas intermunicipais. Né? Já acontece hoje, as municipais com as interurbanas, já acontece hoje a integração. Prefeito, uma curiosidade, logo que se tentou fazer as primeiras modificações no transporte municipal, o legislativo teve uma certa resistência, até parece que o secretário foi chamado para dar explicações e tal. Há um acompanhamento, há uma comunicação com o legislativo, eles estão acompanhando, não vai haver nenhum impedimento da parte do legislativo. Como é que está esse diálogo com a Câmara de Vereadores? Os vereadores foram convidados para as 10 audiências públicas. Em todas elas teve vereador, alguns, quase em todas, né? Quase em todas participaram do processo. Além de apresentarmos depois, sempre que nós apresentamos as audiências públicas, a gente convidou os vereadores e, por último, inclusive, nós fizemos uma audiência, uma apresentação extra, depois de ter aprovado, apresentado o edital e aprovado na última audiência pública, você assumiu um compromisso, estivemos lá na Câmara apresentando, né? Não há entendimento que desabone nenhum processo, pelo contrário, ao envolvimento dos vereadores no sentido de qualificar, porque os vereadores também recebem lá queixa da demanda, da dificuldade, assim por diante. Eles sabem acompanhar o processo, sabem, estão conscientes de que é possível melhorar, não só com a licitação e as outras ações que nós estamos fazendo. Eu até para facilitar, não sei que eu acho que foi o Mário que saiu, tinha feito a pergunta exatamente sobre a questão das bacias, bacia 1, bacia 2, quantas linhas e quantas derivações, né? A bacia 1 vai ter 20 linhas e 8 derivações, e a bacia, a bacia 1 vai ter 20 linhas e 8 derivações, e a bacia 2 vai ter 6 linhas e 19 derivações. Por que a bacia 1 tem menos derivações? Porque a população é mais concentrada, é mais integrada, o número de usuários de transporte estão mais concentrados na área urbana, portanto o número de linhas é maior com relação às derivações. E a zona rural, que é uma área mais extensa, né, nós teremos lá 6 linhas e 19 derivações, de forma que integra todos os pontos do município de Viamão terão acesso ao transporte coletivo, que é, na verdade, responsabilidade do poder público garantir isso. Eu quero fazer um parênteses aqui que eu aprendi aí no meio do caminho também. Quem paga a passagem, né? Quem paga a passagem, quem utiliza o transporte efetivamente, são as pessoas mais pobres do município. Então, dá isenção de passagem, dá benefício para algumas categorias e assim por diante. Quem paga, aquele que anda sem custo, é a pessoa mais pobre, que não tem outro jeito de sair de casa. Se tu tem jeito de sair com o carro, tu sai com o carro. Tem jeito de sair. Então, o transporte coletivo, na nossa ótica, a nossa prioridade é garantir o acesso, né, com o menor custo para aquele que efetivamente não tem outro jeito de mobilidade urbana, a não ser usar o transporte para ir para o posto de saúde, para ir para a farmácia, para o supermercado, para trabalhar. Então, a questão do prazo do contrato, vigência, quanto tempo? 20 anos? Nós, 20 anos. 20 mais 20. 20, podendo ser renovado mais 20. 20 anos é o processo estatório, podendo ou não, depende do serviço. Inclusive, de 2 em 2 anos, né? De 3 em 3 anos tem uma avaliação sobre o exercício, sobre a prestação de serviço do... 2 anos. 2 anos. 2 anos. É o revisional da tarifa que nós vamos fazer de 3. Mas a avaliação sobre o sistema é 2. 2 anos.